Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Fibo, podcast que mais cresce nessa quarentena. E quem está comigo hoje é o Zico Neri e, como vocês podem perceber, o Lucas não está presente hoje, né? Ele adora dar um cano na gente, né? Mais uma vez, né? Dando essa furada. Pelo menos não é uma furada na quarentena, né? Não? Fala aí, Zico. Tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gabis e Cláudios que nos ouvem. É um prazer enorme estar conversando com vocês. Se vocês acompanham a gente aqui nesses mais de 50 episódios, obrigado, né? Parabéns pela paciência, porque não é fácil. E se é a primeira vez que você está chegando, chega mais, abre sua cerveja, senta aí. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse espaço fértil e democrático de debates. Um espaço, digo mais, que não segrega. Na verdade, o espaço que agrega, que quer receber todo tipo de pessoa. Vou deixar aqui o nosso gancho, como o nosso querido amigo Lucas sempre faz. Boa. Já que você entrou nessa resenha, eu já vou... Pra gente não ficar prolongando aqui, eu vou falar sobre o tema e das convidadas, que a gente tem mais de uma hoje. Você acredita? Pois é, menino. Rapaz, nós estamos bem hoje, hein? Então vamos lá, que o tema de hoje é pluralidade. Caneta e papel. Vamos lá, Zico. Substantivo feminino. Diversidade, condição do que existe em grande quantidade. Fato de não existir ou ser único, de ser diverso ou diferente. Pluralidade racial, cultural. Maioria, o que está em maior quantidade. Pluralidade de votos. Natureza da palavra que se encontra no plural. Característico do plural. Então, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema e entrar um pouco mais na questão de diversidade de trabalho, que é um termo que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês que estão curiosos, a gente trouxe duas presenças aqui ímpares e uma delas está emocionadíssima, que é a Isabela Bueno e Bruna Garner. Seja muito bem-vinda, Isa. Olá, se apresente para o povo que está aí te ouvindo. Quem é você na fila do pão? Oi, gente. Olá, Gabis e Cláudios, que estão ouvindo. Eu sou uma grande fã do podcast, então estou um pouco nervosa. Eu sou uma Gabi que está aqui do outro lado hoje. Meu nome é Isabela. Eu trabalho num banco e eu faço parte do grupo de diversidade lá do banco. É por isso que o Lucas não veio, você vê. Falou em banco, se tivesse aqui ele ia xingar. Ele não quis vir hoje por causa disso. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse tema hoje com vocês. Tá bom, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela tá nervosa, mas a gente não morde. Tá bom, obrigada. Toma uma cerveja que passa. E quem tá também na outra tela aqui com a gente é a Bruna Garner. Seja muito bem-vinda, Bruna, se apresente aí pro povo. Quem é você na noite? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, olá a todos, todas e todes. Eu sou Bruna Garner, sou advogada e ativista pelos direitos humanos, especialmente em questões relacionadas à defesa e promoção do direito das mulheres vítimas de violência. E no escritório de advocacia em que eu trabalho, eu também sou presidente do Comitê de Ética e Diversidade, através do qual a gente promove ações de diversidade e inclusão dentro lá do escritório. E é isso, bora falar sobre esse tema super importante. Boa. Vamos puxar então. Isa, vou jogar a bola primeiro para você aqui. Não precisa falar A gente não precisa entrar na empresa que você trabalha, mas eu queria que você falasse num contexto geral o que significa essa pluralidade, essa diversidade e inclusão que a gente está tanto falando aqui. Bom, bem complexo, na verdade, e fácil ao mesmo tempo. Eu acho que assim, existem muitos já estudos comprovando que a pluralidade, a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho é muito benéfico e rentável para as empresas. Então, eu acho que quando a gente fala de diversidade no ambiente de trabalho, a gente quer principalmente falar sobre inclusão, realmente, que nada mais é do que isso, é a valorização e inserção de pessoas que por questões históricas e sociais enfrentam barreiras na sociedade e nas empresas. Então,
trazer a inclusão para o ambiente de trabalho é isso. É a gente conseguir conversar com todo mundo, com todos os níveis hierárquicos, para que a gente consiga diminuir um pouco os vieses, não gosto muito dessa palavra, os vieses inconscientes, mas é o mais usado, que principalmente no mercado de trabalho isso é bastante forte ainda. E a gente já conversou algumas vezes, antes de a gente pensar em gravar esse podcast junto, e aí eu vou até pedir para você fazer um gancho nisso. Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de diversidade de gênero, né, não só de diversidade ou de inclusão, né, no caso de PCD, né, que são pessoas com deficiência. A gente está falando de diversidade em todos os quesitos. Isso. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Acho que a gente já conversou, não sei se você tem algumas informações ou a sua visão mesmo. Tipo, que tipo de diversidade que é escondida e que a gente acaba deixando passar batido? Porque é muito nítido hoje, acho que por conta da nossa evolução e das discussões, falar da diversidade de gênero, né? Sobre mais mulheres no poder, por exemplo, ou diversidade racial. Sim. Né? Que acho que é o mais escrachado. Mas tem muita coisa que é velado ainda e a gente não tem falado. Eu acho que assim, algumas empresas têm algumas áreas, né, específicas de diversidade que tratam de alguns pilares, mas são pilares, assim, né? É bem abrangente um tema. Então, normalmente, a gente conversa sobre diversidade de gênero, diversidade racial, LGBT, LGBTQIA+, né, a sigla completa, diversidade de PCDs, né, inclusão de PCDs. A gente fala também sobre religião, idade, porque no mercado de trabalho a gente também convive com gente desde muito nova, de menores aprendizes até pessoas aposentadas, enfim. E diversidade social também. E dentro de todas desses pilares, tem muitas coisas que a gente pode falar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do recorte de diversidade de gênero, tem muitas questões sobre maternidade, que, né, não envolvem só mulheres. E, enfim, toda a intersecção de todos esses temas. E você, Bruna, qual que é a sua opinião, uma visão geral sobre tudo isso que está acontecendo? A pergunta que eu faço é: o tempo, esse momento que a gente está passando agora, você acha que essa inclusão está sendo melhor vista pelas empresas? As empresas têm se preocupado mais com isso, ou é meio que tipo uma modinha que vai passar daqui a pouco? Olha, eu acho que sim, as empresas elas têm se preocupado mais com isso, inclusive por conta do próprio fato que consumidores, na hora de consumir, eles estão se preocupando mais em consumir de empresas que se preocupam com o impacto social e impacto ambiental delas. Investidores, né? Hoje a gente fala muito sobre investimento de impacto, que é justamente isso, né? Então, não só aqueles grandes investidores filantrópicos e, enfim, que montam até, constroem até institutos e ONGs voltadas à promoção desse tipo de impacto, mas também os pequenos investidores, eles estão começando a se preocupar muito com isso, e por conta dessa preocupação, as empresas também acabam entrando nessa onda, né, porque se elas fecham os olhos para isso, elas acabam não tendo investimento, não tendo consumidores. E mais que isso também, né, que é algo que as consultorias de diversidade e inclusão usam muito como ferramenta de convencimento dessas empresas, a questão do impacto financeiro que a diversidade traz para as empresas, né? Existe uma grande polêmica sobre usar o impacto financeiro como uma ferramenta para a inclusão e diversidade, né? Porque isso deveria ser um fim em si mesmo, né? Um valor em si mesmo, incluir e diversificar o seu corpo de funcionários em todos os níveis de hierarquia. Mas as empresas, elas acabam olhando para isso com... não veem ainda como um valor em si mesmo, né? Então, se você chega com um argumento de, olha só, empresas que têm mais mulheres em cargos de diretoria e administração conseguem passar por crises muito melhor do que empresas que não têm. Empresas que têm uma diversidade maior em cargos de liderança conseguem ganhar mais do que empresas que não têm, né? Tem um faturamento maior.
Então, as empresas acabam olhando para esses argumentos como uma forma de justificar essa diversidade e inclusão, apesar de eu entender, e eu acredito que seria o certo, né? Entender que, na verdade, é um fim em si mesmo, isso é um valor em si mesmo e não deveria não deveria ser usado como um meio para outro fim, que é lucrar, né? É até um estímulo a mais, né? Então, acho que tem tanto o estímulo, né, dos próprios colaboradores, até da empresa também, do mercado, né, que nem você falou, eu acho que nessa questão de realmente ser mais rentável, do governo também, tem muitas questões burocráticas, né, de lei, enfim, e dos clientes, assim, da empresa, né, que a empresa, enfim, atua, porque eu acho que do público geral também cobra, né, não é só também os próprios colaboradores. E eu acho que toda a diversidade, toda a inclusão e algumas mudanças até, por exemplo, dress code, essas coisas, muda bastante o mood da equipe, da empresa. Eu acho que vou lançar uma bomba aqui. Ih, lá vem. Mas eu fico pensando, e eu acho que eu discordo um pouquinho nesse sentido, porque eu acho que, e aí, por conhecer, né, todo mundo aqui nessa mesa, acho que isso é muito uma visão da nossa bolha, sabe? Das pessoas que a gente conhece. A gente estudou em universidades renomadas, né? E isso traz um certo peso, até na contratação e tal. Então a gente fala de empresas que são líderes de mercado, são empresas... quando eu falo empresas, assim, onde todo mundo aqui trabalhou, né? Que são líderes de mercado, são empresas que buscam progresso e são empresas que... Não sei se a palavra é certa que eu vou usar aqui, mas a primeira que vem na cabeça tem um ar de malandragem no sentido de usar isso a favor dela, sabe? Então, eu vejo muitas, e aí não estou falando de uma ou de outra, que bom, vamos falar de diversidade, porque falar de diversidade é bonito e dá likes e faz com que eu ganhe clientes, né? Assim, a consequência disso acaba sendo boa, mas eu não acho que eles fazem isso porque tem um bom coração, fazemos isso porque eu acredito na diversidade. O que vocês acham disso? Eu acho que faz parte justamente disso que eu falei, né? Que as empresas elas acabam olhando para a diversidade como um meio de obter lucro e não como um fim em si mesmo. E é justamente aí que tá o que a gente chama de chão de vidro, né? Existe o teto de vidro, que é basicamente aquilo que impede que mulheres, negros, LGBTs, PCDs, pessoas mais velhas, enfim, todas essas pessoas que têm um marcador social de diferença alcancem cargos de liderança dentro de empresas, a gente chama de teto de vidro, que é aquilo que impede que essas pessoas cresçam mais dentro dessas empresas. Também existe o chão de vidro, que é justamente isso que você falou, Zico. Então, a partir do momento que essa pessoa alcança um cargo de liderança dentro dessa empresa, uma diretoria, um conselho de administração, ou mesmo lideranças mais baixas ainda, hierarquicamente abaixo dessas que eu falei, elas ficam lá porque basicamente a empresa fez uma concessão, entendeu? Então a empresa entende que fez uma concessão para essas pessoas estarem lá e não que elas estão lá por conta de alguma competência ou por conta de alguma outra coisa. Tipo, elas só estão lá por conta desse marcador social da diferença delas e para cumprir uma finalidade, que é mostrar, veja aqui, a gente implementa assim, a diversidade e inclusão na empresa. Inclusive, por 2 anos, a nossa CEO foi uma mulher. Mas aí você vai ver, a empresa tem uma história de 100 anos, e em todos os outros anos foi um homem branco hétero, entendeu? Então, é isso que a gente chama de chão de vidro. Ao mesmo tempo em que é muito difícil você alcançar esses postos de liderança dentro das empresas, é muito fácil você ser tirado de lá também. Uhum. Eu acho que eu concordo com vocês dois, na verdade, porque eu acho que em pequenas empresas é muito mais fácil você perceber isso, de que muitas empresas ainda, né, que não são de grande porte, não tem uma área de diversidade, por exemplo, para falar sobre o tema. E mesmo dentro de grandes empresas com essas áreas de diversidade, a gente vê que mesmo nesse recorte que a gente entende que existe, de tipo, por exemplo, em uma empresa que precisa de um ensino superior, de inglês, você está falando de um recorte muito específico, né, da população. Mas mesmo dentro dessas empresas, a gente encontra gente com diversos e tipos de vieses mesmo, sabe? Então, por exemplo, eu acredito realmente nisso. Eu acho que, tanto que senão realmente as empresas teriam mais áreas de diversidade, e acho que a população nem está preparada para discutir ainda 100% sobre esses assuntos. Mas eu acho que mesmo quando tem, precisa ser falado mais.
Porque não adianta só ter uma área de diversidade se não tiver várias ações para expor mesmo o tema, sabe? Mas complementando o que o Zico falou e que vocês falaram também, uma coisa liga a outra, né? Porque, por exemplo, eu sou da área de marketing e eu vejo muito que essas políticas de diversidade, um trabalho, inclusão e tudo mais, são muito mais amplas e mais discutidas já em grandes empresas. Isso. Pequenas empresas ou startups que estão começando agora, acho que isso é minha visão de fora, né? Eu acho que eles não dão tanta importância para isso porque eles visam o crescimento de uma forma rápida e não pensam no ambiente ali de trabalho e no bem-estar das pessoas. Só que automaticamente, por vir sempre de empresas grandes, automaticamente eles vão usar isso como um método de marketing B2B para chamar a atenção até mesmo de futuros candidatos a vagas nessas empresas, ou mostrar para o cliente deles, como a gente se preocupa aqui com todos e tal, a gente quer abraçar todo mundo. E eles acabam abusando um pouco desse benefício que eles trazem para também se beneficiar eles próprios, né? Eu não sei, para mim ainda é muito, porque o que eu vejo, vou dar um exemplo, né? E aí não é que o meu exemplo é a realidade, né? Não é 100%. Mas uma das empresas que eu trabalhei, quando eu trabalhava na Mondelez, por exemplo, sempre se falou de diversidade, mas ela não acontecia, sabe? Então era um discurso, né, que era bonito desde quando eu entrei lá, mas ela não acontecia. Tipo, eu era o único negro do andar, provavelmente. Uhum. Né? Acima do meu gerente, não tinha nenhum brasileiro. Dele até o CEO, acho que tinham 3 pessoas acima dele, antes do CEO, não tinha nenhum brasileiro. Sabe? Cargos de liderança eram todos de fora. Ou América Latina, ou Estados Unidos. Ou Inglaterra, enfim, qualquer lugar do mundo fora Brasil. Mulheres na liderança, pouquíssimas. Na diretoria, acho que tinha uma de 10 diretores, assim, sabe? Então eu via muito assim, era um disco, aquele famoso discurso para inglês ver, né? Então por mais que eu veja muita gente mostrando isso, eu acho que fica muito mascarado. E essas, sei lá, meia dúzia de empresas que se preocupam de verdade, quando começam a mostrar esses dados, acabam mascarando as empresas que não estão nem aí, não estão ligando, sabe? Ou as empresas que usam esse discurso para poder ganhar likes ou ganhar clientes e não estão fazendo isso porque acreditam, sabe? Zico, eu acho super interessante você tocar nesse assunto, porque eu acabei de pegar um caso justamente em que eu tive esse mesmo dilema que você levantou agora, de empresas que têm políticas de diversidade e inclusão e, enfim, tem inclusive documentos oficiais dentro da empresa que foi desenvolvido por consultorias estratégicas nesse tema para essas empresas, e elas se vendem mesmo como empresas de diversidade e inclusão, mas elas, na prática, né, do dia a dia, a gente vê que esse tipo de discurso não é aplicado, né, não é concretizado. E o que fazer, sabe? Tipo, essas empresas, elas vão lá, vendem essa imagem de diversas e inclusivas, mas na prática você vê que isso não acontece. Eu acho que o ponto é cobrar, sabe? Tipo, você como funcionário dessa empresa, você vê que isso não está acontecendo, cobra. Por exemplo, nesse caso, não posso falar por conta de sigilo profissional, nomes nem nada, mas uma funcionária estava sofrendo por conta de uma conduta a Gabi estava sofrendo por conta de uma conduta do chefe dela, que estava violando uma política de conduta da empresa, e ela não sabia o que fazer porque a própria empresa não estava tomando atitudes com relação a isso. Tipo, estava discriminando ela por conta dela ser mulher e tudo mais, e ela não sabia como fazer, porque assim, o RH olhou para isso e fez vista grossa, sabe? E ela veio conversar comigo. Eu falei, vamos notificar a empresa para cumprir a própria política, é isso que a gente vai fazer. E se ela não cumprir, a gente vai entrar com uma ação para que ela cumpra a própria política. Tipo, justamente isso, tipo, cobrar, sabe? Fiscalizar e cobrar que as empresas cumpram esse discurso que elas vendem por aí. Ô, Bruna, você que é da área de direito e tal, esse povo chato aí,
Brincadeiras Só à serve parte. Deixa A eu te gente é muito perguntar. legal. Como leigo aqui, e acho que muitos também têm essa dúvida, o pessoal que está ouvindo. Existem políticas públicas que exigem que essas empresas sejam obrigadas a contratar pessoas que não se enquadram no padrão? Porque eu sei que, por exemplo, indústria, o sindicato exige que a partir de um certo número de funcionários, se eu não me engano, a indústria com mais de 100 funcionários tem que ter uma cota de funcionários PCD, por exemplo. Mas existem para os outros tipos de inclusão? Para PCD existe, como você bem disse, existe uma lei que determina que pelo menos 10%, a partir de um certo número de funcionários, pelo menos 10% tem que ser funcionários com algum tipo de deficiência, né, PCD, mas para os outros marcadores sociais de diferença ainda não existe, é muito, muito difícil você conseguir aprovar projetos de lei que determinam esse tipo de cota, né? Porque a gente chama cota, basicamente, cota social, para essas empresas cumprirem. Há 11 anos, esse ano faz aniversário de 11 anos que um projeto de lei está tramitando no Congresso Brasileiro para aprovação de cota de 30% para conselhos de administração em empresas estatais, sociedades de economia mista, que são basicamente empresas do governo, chamarem mulheres para ocupar esses cargos. Então, 30% pelo menos dos cargos de conselho de administração dessas empresas estatais devem ser ocupados por mulheres. E esse projeto está caminhando a passo de tartaruga, entendeu? Enquanto que no México foi uma velocidade recorde, eles conseguiram aprovar 50%. Tipo, eles conseguiram aprovar que as empresas fossem obrigadas a ter pelo menos 50% de mulheres em cargos de conselho de administração dessas empresas, sabe? Então, vai muito também da questão do interesse político, né? Hoje não existe um interesse político, ainda mais com esse desgoverno que a gente tá, enfim, indo por água abaixo, né, com relação principalmente a esses direitos. Não existe Existe pressão política, não vou falar que não, porque eu seria injusta, existem muitos grupos que fazem pressão política nesse sentido, mas eu acredito que não existe ainda uma articulação bem formulada para advocacy mesmo, né, que é o que a gente chama... essa atividade de pressão política, a gente fala que é advocacy. Então, não existe uma articulação para você conseguir fazer passar esses projetos, propor reformas mesmo, porque, por exemplo, esse projeto do Conselho de Administração, será que faz sentido você prever que 30% das cadeiras do Conselho de Administração tem que ser mulheres, quando você vai ver na prática, as pessoas que são chamadas para Conselho de Administração têm um histórico já em diretoria? Será que não faria mais sentido primeiro você chamar para diretorias, depois para Conselho de Administração? Então, existe uma discussão que, assim, mundo afora, já é bem assentada, que aqui no Brasil a gente ainda está caminhando a passinhos de tartaruga mesmo, sabe? A gente ainda está engatinhando nesse tipo de discussão e pouca coisa é levada, de fato, ao Congresso, né, para fins de aprovação de lei que obriguem essas empresas a ter um mínimo percentual de pessoas, de mulheres, de negros, de pessoas com uma idade mais avançada, nessas posições de liderança, ou mesmo em outras, tipo, que nem essa do PCD, né, que não necessariamente precisa ser cargo de liderança, são 10% dos funcionários eram. Então, falta muito isso, sabe? É que eu acho que nas empresas como um todo, esses temas de diversidade são muito novos ainda, né? As áreas de diversidade das empresas que tem são bem novas, então é um tema que ainda está engatinhando realmente, eu acho. A gente sente isso mesmo dentro das empresas. Por exemplo, onde eu trabalho, faz acho que uns 2 anos, só que a gente começou a criar grupos de diversidade, assim, né? Pelo menos na minha área. E a primeira vez que a gente fez o encontro de diversidade para debater sobre o tema, veio bastante gente. E a gente tentou jogar um tema para ter uma roda de conversa, assim, e discutir. Só que foi isso que eu falei, mesmo dentro de um recorte muito privilegiado, a gente viu que existiam diversas opiniões, assim, totalmente enviesadas. Então, quando a gente começou a falar, a gente viu que precisava muito falar sobre conceitos básicos mesmo, sabe? Empatia, sobre o que é um viés inconsciente, porque realmente as pessoas não sabem. Então,
Acho que a gente precisa começar bem do básico mesmo, sabe? Equalizar tudo isso, porque quer queira ou quer não, quem estuda isso hoje, todas essas questões de diversidade, sobre questões de raça, gênero, enfim, tudo isso, são pessoas privilegiadas, né? Porque por mais que a informação exista aí, você ser desconstruído ao ponto, né, de, tipo, se interessar pelo assunto... Não é todo mundo que tem acesso. Não. Com Uma pergunta para cada uma certeza. de vocês duas. Vocês falaram duas expressões que eu acho que é legal a gente explicar o que é. Passa primeiro pra Bruna, depois eu volto pra Isa. Na verdade, eu vou fazer o contrário, foi a Isa que ela acabou de falar. Isa, você falou, a segunda vez que você fala, né? Explica o que é um viés inconsciente. Os Gabis e os Cláudios estão falando. Tá. Viés inconsciente é quando você tem já, tipo, um pré-julgamento que você nasceu numa sociedade, né, totalmente enviesada, né, como o próprio termo diz. Então, você já pré-julga, mesmo sem você saber. Então, por exemplo, vamos fazer até o que você estava falando de negros no mercado de trabalho. Você traz um negro e um branco para, né, competir por uma vaga e você inconscientemente, por você talvez ser branco, você acha que aquela pessoa, pela cor dela, merece mais a vaga. Não é uma coisa que isso vem da sua cabeça, mas não sei se vocês já viram aqueles vídeos de que, tipo, tem um negro correndo e um branco correndo. Daí a pessoa sempre fala, o negro é, sei lá, um assaltante correndo e o branco tá praticando corrida. Exemplo. Então, às vezes, não é uma percepção de que você tá fazendo aquele pré-julgamento, mas de que na hora realmente que você tem que fazer a escolha e você tem o poder de fazer essa escolha, isso vai pro jogo, sabe? Então, esse que é o viés inconsciente. Por isso que a gente fala muito, porque realmente é uma coisa que você não tem, talvez, noção. Então, você precisa estudar pra você parar e pensar, tipo, putz, não. Por que eu tô pensando dessa maneira, né? Só complementando o que a Isa falou, eu já fui numa palestra no retrasado, e aí o palestrante fala assim, né? Ó, todo mundo que tá aqui, tinham 10 mil pessoas sentadas. Ele fala assim, pensa num CEO de uma multinacional. Você tem essa pessoa na sua cabeça. Uhum. Aí ele fala assim, quem daqui imaginou que fosse uma mulher e negra? Porque CEO também pode ser mulher. Sim. É Chief Office... Executive Office. Então, você sempre tem a imagem de um cara branco de terno. Mas sim. você nunca vai imaginar que um CEO pode ser uma mulher negra, né? Uhum. Sim. Tem um outro teste também que fazem, né? Que é mandar currículos. Tipo, fizeram esse teste uma vez. Mandaram currículos idênticos, só que um era um nome de um homem e o outro era o nome de uma mulher. E aí você ia ver, tipo, a porcentagem dos caras que eram chamados para entrevista mandando o mesmo currículo e a porcentagem das mulheres, tipo, era uma discrepância enorme. Tipo, muito menos chamavam as mulheres e muito mais chamavam os homens. Apesar do currículo ser idêntico, sabe? Bruna, eu vou te fazer a pergunta, mas eu quero voltar nesse tema rapidinho. O que é um marcador social, né? Marcador social de diferença é basicamente aquilo que te torna uma pessoa fora do padrão, digamos assim, que é quando a gente fala o que é o padrão social, é o padrão europeu. Então, é a pessoa branca, a pessoa heteronormativa, é a pessoa, um homem, tipo, ainda assim. Jovem. Marcadores jovem. Marcadores sociais são basicamente o que te tira desse padrão eurocêntrico, heteronormativo. Então, você não é uma pessoa branca, você não é uma pessoa heteronormativa, você não é homem, você não é jovem, você não está em plena capacidade seus, enfim, sabe, pessoal PCD, por exemplo. Então, você tem alguma deficiência física ou mental. Então, você não é uma pessoa considerada normal segundo esse padrão que existe social. Então, quanto mais marcadores de diferença que uma pessoa tem, mais ela vai estar sujeita a situações de opressão. Então, a gente diz que existe uma hierarquia da opressão, né? Então, uma pessoa que é uma mulher, é negra e é LGBT, sabe, trans, então ela vai sofrer opressões muito mais que uma mulher branca que seja LGBT, sabe? Uhum. E por aí vai. Voltando na história que você falou, Zé, eu fiz um teste parecido com isso uma vez no meu Instagram. Uhum. E aí, um amigo meu e da Isa, ela conhece também. Ele é negro, né? E um dia ele tava voltando do treino e ele tava com a mochila, ele foi abordado por 2 policiais. E o que você tem na mochila? Nada. Ele falou, deixa eu ver. Ele falou, não.
né? E o maior medo dele falar não era os caras colocarem qualquer coisa na mochila deles, né? Coisa que a gente é ensinado desde pequeno a tomar cuidado com polícia, tipo, porque isso pode acontecer e você nunca pode imaginar. E aí o policial deu um tapa na cara dele, deu um tapa na mochila dele, que era só uma mochila cheia de treino. E ele colocou esse relato dele no Facebook e no Instagram, se eu não me engano. E aí eu fiz no Stories, eu coloquei assim, né? Queria contar pra vocês um caso que aconteceu, mas eu queria usar a criatividade de vocês. Tipo assim, primeiro aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito, né? Essa pessoa trabalha num banco renomado. E aí eu coloquei, vocês imaginaram essa pessoa como branco ou como homem ou como mulher, né? E todo mundo colocou como homem. No caso ele era homem mesmo, mas todo mundo imaginou, porque eu falei que era engenheiro, eu falei, era formado em engenharia, né? Trabalhava num banco e era atleta reconhecido no esporte que praticava. E a resposta é, todo mundo imaginou como branco, todo mundo imaginou como homem e todo mundo imaginou como heterossexual, né? E no caso ele era homem, mas ele era negro e ele era homossexual, porque o esporte que ele praticava, enfim, não vou explicar porque não vale a pena. E 90% das pessoas falavam isso, né? E você pega, por exemplo, se você chegar para criança hoje, e já vi tem vários vídeos na internet, você pede, desenha alguém que apaga um fogo, por exemplo, todo mundo desenha um homem bombeiro. Sim. Desenha quem constrói a casa, é o engenheiro, né? Desenha quem cozinha, é a mãe, é a mulher, é a empregada, né? Se você colocar aí sei lá, mulher bombeira, no Google vem alguma coisa fetiche. Um fetiche. Isso. É como fantasia sexual. Exato. Vamos fazer um teste agora. Existe um teste que foi desenvolvido pela Universidade de Harvard, que se chama teste de associação implícita. Existe a página em português para a gente fazer esse teste, que mostra justamente isso, esses vieses inconscientes que a Isa mostrou, que a Isa falou, mostra justamente como que isso de fato existe em todos nós, tipo, por isso que não faz sentido você falar, eu não sou racista, eu não sou machista, eu não sou, tipo, calma, sabe? Tudo bem, todos somos, todos temos isso. Eu acho que assim, e também, mesmo quando você se considera assim, super estudando sobre o tema e se desconstruindo, até comentei, acho que com o Zico, de uma história que aconteceu, não sei se comentei com o Zé também. Aconteceu comigo, assim, a gente tá nessa época de pandemia e não ia ter festa junina, né? Então a gente fez um happy hour online e eu pensei numa ideia de né? Você me contou essa história. Né, pra ficar todo mundo animado com o happy hour. Eu pedi pro pessoal mandar uma foto de quando era pequeno, vestido de festa junina. E várias pessoas mandaram essas fotos e tudo mais. E o que a gente fez? Como tava muito na época de stories de descobrir quem era quem, a gente mandou, colocou a foto e colocou 2 pessoas pro pessoal adivinhar quem era aquela pessoa da área. E a gente, né, eu fui mandando todo dia isso e falando, gente, manda aí as fotos e tudo mais. Aí, uma mulher, né, que trabalha lá comigo, ela me chamou no WhatsApp e ela veio conversar comigo, ela falou assim, Isa, e ela veio numa boa ainda, assim, sabe, ela nem veio brigando nem nada. Ela veio falar pra mim, Isa, eu não vou mandar a minha foto pra você porque eu sou a única mulher preta retinta da área e não tem com quem você me comparar. E ela veio falando isso ainda, num sentido de dando risada. Nem vou mandar porque todo mundo vai adivinhar muito rápido. E eu fiquei chocada com aquilo, sabe? Porque eu falei, caramba, eu não pensei nisso em nenhum momento. De quando a gente foi fazer essa brincadeirinha e ninguém falou nada. Ninguém também veio falar, Isa, não, a brincadeira não tá legal, sabe? E isso me abalou, assim. Pois a gente vai aprendendo. Sim. Foi um soco na cara, né? Foi. Sim. Só um parênteses aqui, ó. Faça o teste em casa. Eu fiz o teste aqui, faça você em casa também. E eu joguei bombeira no Google. E fui imagens. E das 5 primeiras imagens que apareceram, 2 são 2 mulheres bombeiras, totalmente padrão. Você olha, você não sabe se ela é uma modelo, por exemplo, uma bombeira. Eu não estou desmerecendo nem nada, mas não vai aparecer uma mulher bombeira que é fora do padrão social. E as outras 3 imagens são de fantasias de sex shop, né? Então, além de ser uma profissão estereotipada de homem, a mulher é fetichizada na profissão, né? Eu queria aproveitar aqui esse momento
e falar que não tô pedindo biscoito. Porém, a gente tá falando de pluralidade e a gente tá aqui dividido na bancada. A gente tem 2 homens e 2 mulheres. Mas também fazer autocrítica de que, pelo menos eu, Zico, Lucas, a gente tem esse podcast aqui, mas a gente sempre tem a preocupação de não ocupar o lugar de fala de ninguém, assim. A gente sempre tenta trazer alguém do grupo, né? Desse marcador que a Bruna mesmo fala. Só que às vezes a gente sente que a gente tá errado em alguns momentos, e isso aqui o Zico pode complementar aqui comigo. Porque, por exemplo, diversidade sexual. A gente esperou mais de 1 ano para falar sobre esse tema. A gente tá falando de diversidade, pluralidade aqui no ambiente de trabalho. Putz, mano, esse é o 57º episódio. E lá atrás, acho que a gente falava muito mais de coisas que... Acho que o próprio podcast foi um ensinamento aqui pra mim, acho que pro Zico também, ele pode falar por ele, mas dar mais espaço para as pessoas. A gente quer fazer disso aqui, desse ambiente que a gente tá, uma roda de conversa de boteco, porém, trazer todo mundo para dar a oportunidade de falar também de coisas que vocês, eu digo todo mundo, você que também tá ouvindo. Porque, mano, a gente aceita todo mundo aqui. A gente já trouxe vários convidados aqui porque mandaram DM pra gente no Instagram falando assim, putz, vocês deveriam falar sobre isso. E aí você vai pesquisar a pessoa, ela é referência sobre isso, e a gente chama ela, por que você não veio falar aqui com a gente? Então, longe da gente ser um enorme podcast e ser uma grande empresa, a gente tem muito essa preocupação também de dar espaço para todos os grupos virem aqui e se comunicar, porque eu acho que eu sinto que o que a gente está fazendo aqui é levar isso para mais pessoas que não têm tanto acesso. Eu concordo plenamente, e foi uma puta de um aprendizado mesmo, porque a ideia do podcast, e acho que a gente falou isso talvez uma vez só, sempre foi poder falar o seguinte: todo mundo pode conversar sobre qualquer assunto, né? Desde que você não cague regra para aquele assunto, desde que você não tome lugar de fala sobre outra coisa. Então, pensando no eu, o Lucas e o Zé, né? Pô, a gente pode sentar numa conversa de bar e conversar sobre feminismo, sobre o que a gente aprendeu de feminismo, e tentar um explicar pro outro o mínimo que aprendeu, se não tiver uma mulher por perto, né? E isso não... É muito diferente de eu chegar e querer falar o que é feminismo. Ou gravar um episódio sobre isso. Sobre isso. Então, isso foi muito importante pra gente, aprender que a gente... pode e deve trazer essas pessoas, dar espaço para fala para essas pessoas, né, para todos esses grupos, e tem sido muito enriquecedor. Com certeza eu sou uma pessoa muito diferente desde o primeiro episódio, por toda essa experiência que a gente viveu, por todas essas conversas, por todos esses debates, né, sejam eles desde do mais simples, que sei lá, todo mundo olha e fala, fazer um episódio sobre carnaval é tranquilo, mas desde quando a gente faz um episódio desse, a gente se preocupa em falar sobre assédio, sobre segurança, até fazer um episódio sobre feminismo e masculinidade tóxica, por exemplo, e entender o lugar de fala de cada um. Relacionamento abusivo. E só pra comentar, eu não sei, acho que a Isa tem dados pra gente falar, você tem alguma coisa, mas antes de você falar, eu queria fazer meu auto-merchan aqui. Menino, porque mês passado eu fiz uma live com a Amanda Mesquita, que já participou, fazendo merchan agora do podcast, no episódio de diversidade sexual. Volte aí algumas casas. E aí eu fiz uma live com ela pra gente falar sobre masculinidade tóxica. E antes da gente tratar desse assunto, eu fui fazer pesquisas. E vai muito de encontro que a Bruna falou aqui agora há pouco, que é de representatividade de mulheres. E aí eu fiz pesquisa de representatividade de mulheres na nossa bancada de governo. E aí, se eu vou te falar dados aqui, é uma brincadeira. Porque, no Senado, a gente tem 12 mulheres de um total de 81 cadeiras. Nas eleições de 2018, foram registradas 9.204 candidaturas femininas. E isso representou só 31,64% das 29.088 candidaturas, entre cabeças, vices e suplentes. A Câmara dos Deputados são só apenas 77 mulheres de 513 cadeiras. Só que isso já é um recorde na nossa história de número de mulheres na bancada feminina da Câmara, que só representa 14%.
E aí, sendo que a maior população do Brasil é mulher, se eu não me engano é 51% ou 52%. Então, é zero representativo. E aí existe também um dado que talvez eu possa colocar depois na descrição do episódio, que é um estudo mundial de representatividade de mulheres nos governos de cada país. E aí, por exemplo, a Nova Zelândia tem 40% de representatividade de mulheres na bancada deles. E o Brasil está na posição 141 de uma lista de 190 países de representatividade de mulheres. É um absurdo, né? É absurdo. E quando você fala de empresas também, que é meu objeto de estudo, né? É pior ainda, porque a gente não chega nem nas casas decimais, entendeu? Tipo, você tem 7, 8% de mulheres ocupando conselhos de administração e um pouco mais, tipo, 9% ocupando diretorias, porque diretoria se chama, você vê, diretoria de RH, diretoria jurídica, então você analisa qualitativamente essas diretorias também, geralmente são diretorias de assuntos que são mais femininos, digamos assim, né? Que as mulheres estão mais ativas ali. Mas quando você fala de diversidade no ambiente de trabalho, que é o tema desse episódio, você tem muita coisa para falar, entendeu? Dá para falar de diversidade no ambiente de trabalho de empresas, no ambiente de trabalho em governos, no ambiente de trabalho do terceiro setor. E aí já é um espaço de privilégio, né? Que é o que a gente estava conversando. Então, você fala de inclusão, você pressupõe a exclusão. Hoje o Brasil tem um número de desempregados absurdo, né? Então, a gente tem, sei lá, 13, nem lembro mais, 13 milhões de desempregados no Brasil. É muita gente, sabe? Então, a gente já está falando de um espaço de privilégio, né? Que é o ambiente de trabalho. Uhum. E quem entra nesses ambientes de privilégio já, né? Que são ambientes de trabalho. E aí, dentro desses ambientes, as posições cada vez mais privilegiadas, você vai vendo quem são as pessoas que ocupam, né? Então, é muito amplo esse tema, dá para falar muito, assim. Uma coisa disso, né, falando de diversidade de gênero, quando a gente... Por isso que eu acho que é muito importante ter, sim, grupos de diversidade e falar muito sobre esse assunto. No ano passado, no Encontro Entre Líderes, né, que teve, uma das diretoras, né, ela levantou um ponto justamente para isso, então era um encontro entre líderes, só pessoas, né, de cargos de liderança realmente estavam lá. E ela perguntou, ela falou assim, levantem da cadeira todas as mulheres coordenadoras. Daí uma galera levantou. Agora fiquem em pé só as gerentes. Daí, pum, caiu. Agora fiquem só superintendentes, tipo, 10. Fiquem só as diretoras, tipo. Então ela fez esse exercício de ver quantas mulheres realmente estavam lá, né? E em conversa com o pessoal lá do RH, eu tava conversando com eles sobre a candidatura das mulheres nas vagas. E um dado curioso, né, que se você entende um pouco, você até entende o porquê, né, e todo o machismo, enfim, que existe. Um homem, para se candidatar para uma vaga, ele, tipo, vê que ele tá preenchendo lá 40% a 50% dos pré-requisitos, ele vai lá e se candidata. A mulher, para se candidatar àquela vaga, ela espera ter, tipo, 100% dos pré-requisitos para se candidatar. Então, às vezes, é um pré-requisito que nem usa muito naquela área, mas ela não se candidata, sabe? Então, assim, você vê que existe uma pressão, uma opressão também em todos os níveis, assim, né? Tipo, desde que você vai se candidatar para vaga até todo o esforço que é para você conseguir subir realmente na empresa. Sim, e a própria negociação do salário, né? Tipo, mulheres negociam o próprio salário muito menos do que homens. Uhum. É muito absurdo tudo isso. Diga, Zico. Eu queria trazer uma discussão aqui. Tem uma área em que a grande maioria das profissionais são mulheres. E acho que o Zé já viu aqui porque eu anotei. Vocês querem chutar? E é bom para quem tá ouvindo em casa também tentar descobrir qual é. Uma área da empresa? Não, uma área profissional. Empregada doméstica? Que é recorde, empregada assim, doméstica, tipo... mas... Não, vamos falar de áreas socialmente aceitas como áreas de futuro, vai. Né? Não que vocês entenderam. Privilegiadas. Privilegiadas, exatamente. Professora? Tá. Educação. A Isa acertou aqui. Educação. E aí, eu vou falar os números. Já tem uma conclusão pronta, mas se vocês quiserem tentar argumentar. Não é conclusão pronta, né? Mas já tem vários estudos explicando isso. Para vocês terem noção, eu vou começar de baixo para cima. Na educação infantil, na verdade, nas creches,
Hoje, 97,6% dos profissionais são mulheres. Né? Quando a gente vai para educação infantil, que é que a criança já está falando ali alguma coisa e tal, mas ainda não entrou no primeiro ano, 95% dos profissionais são mulheres. Quando a gente fala de ensino básico, e aí a gente vai desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro do médio, a gente tem dos 2,2 milhões de profissionais, 1,8 milhões de mulher, ou seja, 82% de mulheres. Tá? Eu não consegui achar o dado estratificado por ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio, mas com certeza eu posso assegurar para vocês que tem muito mais mulher no fundamental 1 do que no fundamental 2 e muito mais mulher no fundamental 2 do que no ensino médio. Bom, e quando a gente chega no ensino superior, o número de mulheres que era 82% cai para 45%. E vocês sabem o porquê disso? Vocês têm... Acho que as duas com certeza já devem ter lido ou têm noção disso. Mas você sabe, Zé? O que você acha que o número de mulher cai absurdamente? Não sei. Mas não sei, acho que é porque até uma breve história, elas tiveram pouco acesso a estudos, né, e ensino superior. Mas como é que 97% das creches são mulheres e quando chega no ensino superior, 45%? Eu chutaria que, por exemplo, nas creches ou no ensino infantil, na verdade, precisa, sei lá, de pedagogia. Pedagogia. Até o fundamental 1 precisa de pedagogia. E pro ensino superior, eu acho que precisa de mestrado, doutorado, né? Ensino superior, não necessariamente. Mas no ensino básico, aí você faz um curso específico. Então, matemática, física, letras. No ensino superior, não necessariamente precisa de mestrado e doutorado. Dependendo da universidade, você pode dar aula só com bacharel. Eu acho que tem a ver com isso. Então, até na especialidade mesmo. Pela história recente de pouco acesso ao ensino superior de mulher. Não. Zé, eu quero te dizer que hoje as mulheres têm uma quantidade de anos de estudo muito maior do que os homens no Brasil. Muito mais mulheres terminando doutorado do que homens. Sim. Na minha cara. Mas, cara, a conclusão disso, e aí não sou eu que tô falando, tá? Tem vários dados, esse que eu tô lendo é do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Mas, basicamente, se você parar pra pensar, creche, que tipo de criança, de estudante que tá na creche? Bebês. Criança. Sim. Né? Ensino infantil, criancinhas pequenas. E quando você vai para o ensino básico até o fundamental, são... Adolescentes. Pré-adolescentes, antes da adolescência, né? O adolescente começa no ensino fundamental 2. Então você vai do fundamental 2 do fundamental 1 para baixo, são crianças, né? E a mulher sempre foi responsabilidade dela educar, cuidar. Então sempre foi um dom, né? Era ser professora era vocação, né? Então, trabalhar com as crianças pequenas, né? Não era um trabalho de homem. Agora, quando você vai para o ensino... E aí já vou falar do ensino médio mesmo. E aí acho que todo mundo aqui pode, ou quem está ouvindo, para pensar nas suas aulas de física, química e matemática e às vezes até biologia. Acho que a grande maioria aqui teve professor homem, não professora. Quando a gente fala em ciência, né? A Isa estudou na mesma faculdade que eu. Você teve mais professoras ou mais professores? Professores, homens, com certeza. Uma universidade de tecnologia, né? Eu não sei no direito como que mas a gente tem tem uma maioria esmagadora quando vai para o ensino superior, ainda mais quando fala de tecnologia, porque nunca era a profissão dita de mulher. Né? A gente tem muito mais homens no direito também. E isso é foda, né? Homens. Porque imagina a criança desde pequena, ela começa a não ter essa diversidade na cabeça, quando ela vai para uma empresa mesmo, ela pega toda aquela experiência de vida dela, né? A própria representatividade mesmo, Sim. né? Sim. E, por exemplo, a gente tá falando dessa diversidade de gênero, mas e quando pode ser uma diversidade, entre aspas, velada? Que, por exemplo, é opção sexual. Orientação. E aí, tipo... A gente sabe aqui, a gente já trabalhou em empresa, a gente sempre rola as fofoquinhas de corredor perguntando, aquela pessoa, você acha que ela é gay ou que ela é lésbica e tal? E aí, às vezes, muitas pessoas não se identificam com a orientação que ela julga ser por medo de julgamentos de corredores e na hora do cafezinho lá, na hora de fumar o cigarro lá embaixo. Eu acho... Eu tenho dados.
Conta. 60% das pessoas. 60% das pessoas LGBT, 60% das pessoas LGBT. 60. Ah, tá. Pouco mais, mas é essa faixa. 60% das pessoas LGBT não se sentem confortáveis de assumir a própria orientação sexual no ambiente, ou identidade de gênero, né, no ambiente de trabalho. Eu acho que isso é muito perceptível, assim. Quando começamos a falar, a gente teve uma semana, né, de diversidade LGBT e foi, né, encabeçado, assim, o líder desse pilar lá. Ele é um superintendente do banco, advogado também. E acho que quando ele começou a falar sobre esse assunto, eu reparei até na minha área, né, uma informação empírica mesmo, que muitas pessoas se assumiram depois que a gente teve essa semana da LGBT. E um dado engraçado, assim, curioso, mas deve ter totalmente uma correlação, é que quando caiu o dress code, quando a gente não precisou mais ir, né, de roupa social, muitas pessoas se assumiram também. Acho que se sentiram até mais confortáveis, né, de se expressar na roupa, né, através da roupa, aquilo que a pessoa era também. Então, eu acho que por isso que a gente fala de representatividade, né? Quando, sei lá, um homem gay é um superintendente, né, de um banco, de uma área, ele se assume, é líder de um pilar desses e propõe debates, enfim, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis para falar sobre isso também. Porque eu acho que, acho que você falar sobre isso vai muito, sei lá, da segurança que a pessoa tem de assumir aquilo. Então, provavelmente, se você tiver um chefe que ele é super machista, você não vai querer falar que você assume a sua orientação, né? Que você é gay, que você é lésbica, enfim. Então, eu acho que vai muito nisso. Se você se sentir confortável, souber que existem representatividades na liderança. Eu acho. E aí, eu acho Bruna? que representatividade, conscientização e acolhimento, né? Tornar um ambiente acolhedor para que essas pessoas se assumam. Você tem acesso especificamente a pessoas trans? Dados sobre isso? Agora em mãos não, mas eu sei que existe uma organização chamada ANTRA. É ANTRA mesmo? ANTRA, que faz o levantamento de dados relacionados a travestis e transexuais. E o Brasil continua na posição 1 de país que mais mata essa população trans e travestis no mundo. A gente é primeiríssimo em morte de travestis e transexuais. Então, assim, o direito para eles, a gente não está falando nem direito a uma vida digna, né, com emprego e salário. A gente está falando direito à vida mesmo. Então, eles ainda estão nessa discussão. E eu acho que esses dados que você trouxe, se eu não me engano, o Brasil é o primeiro, o México é o segundo, só que o Brasil é 8 vezes mais do que o segundo lugar, que é o México. E aí, o número de mortes a gente pode relacionar diretamente ligado ao número de inclusão de pessoas trans no ambiente de trabalho, porque essas pessoas não têm acesso, não têm oportunidade de entrar na maioria dessas empresas que a gente está falando aqui. E aí, o que sobra para elas? Ou é entrar para prostituição, ou pro crime, ou tráfico de drogas e tal, e aí elas são cada vez mais expostas a ambientes, lugares, e aí vão lá e são, como é que se fala? Entram para as estatísticas de homicídio. Eu acho que tá muito direcionado a isso, eu não sei o que vocês acham. Só um parênteses, o Brasil também é o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais. Sim. Eu acho que, assim, para pessoas trans, eu acho que mais do que ter essa representatividade e o acolhimento, a empresa precisa estar preparada, né? Então, por exemplo, se o sistema da empresa, né, o sistema lá do RH, ele não estiver preparado para você colocar um nome social ali, isso já, assim, é um grande baque, né? Porque imagina a pessoa, ela vai lá e ela não consegue nem ser chamada no crachá pelo nome com o qual ela se identifica. Ou então até mesmo o banheiro, a cultura, assim, de banheiro, né? Então, se chega um homem trans e quer usar o banheiro masculino, a empresa, ela precisa dar essa segurança de que nada vai acontecer, entendeu? Com aquela pessoa, e de que caso alguma coisa aconteça, as ações sejam tomadas. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda está muito atrasado nesse quesito de preparo mesmo, sabe?
Sim, a própria, aqueles campinhos que eles colocam, né, você é do sexo feminino ou masculino, isso já é uma opressão absurda, né, que existem as pessoas que não se reconhecem como binárias, que não estariam enquadradas em nenhum dos dois também. Mas, Zé, sobre os dados que você trouxe, ó, basicamente assim, de 2008 a 2016... o Brasil teve mais que o triplo de assassinatos motivados pela transfobia do que o segundo colocado, que é o México. Então, foi 3 vezes ao longo desses 8 anos, 2008 a 2016, em números absolutos. Bizarro, né? Bizarro. E acho que muito que você está falando, Isa, não é só você preparar a empresa para receber uma pessoa trans, e sim também é todo um trabalho de cultura com os colaboradores que já estão lá também, né? Eu acho que tem muito isso. E não é de um dia para o outro que você consegue fazer isso, infelizmente, né? Não. A gente vê, assim, todas as vezes que a gente fala sobre diversidade, a dificuldade que é falar sobre machismo, a dificuldade que é falar sobre, né, não ter preconceitos. E, enfim, eu acho que pra trans, assim, é um dos temas mais complicados, eu acho, assim. Porque uma vez teve um encontro de uma semana também de diversidade LGBT, não foi na empresa que eu trabalho dessa vez, mas eu fui lá assistir. E eu fui com alguns amigos, né, um amigo gay, uma amiga lésbica, e eles começaram a falar muito sobre essas questões de mercado de trabalho. Então, sobre, por exemplo, um casal de 2 mulheres, as duas, caso fossem amamentar, conseguir tirar os 6 meses de maternidade, licença maternidade. Ou então um casal que os dois fossem homens e também adotassem um filho, de também conseguir tirar a licença paternidade estendida, né, no caso. E, por exemplo, sei lá, colocar no plano de saúde também. Teve um cara lá que ele contou de quando o companheiro dele estava com câncer e ele precisava tentar o plano de saúde para conseguir, né, fazer todo o tratamento do câncer do companheiro dele, e ele não conseguiu e o companheiro dele morreu. E assim, ele tinha muita vergonha, foi uma história muito pesada quando ele contou. Gente... Ele tinha muita vergonha de assumir isso, né, na empresa dele, ele sabia que ele ia sofrer várias represálias, então o companheiro dele não tinha o acesso ao plano de saúde dele. Então, ele falou, assim, com muitas mágoas. Mas, logo depois dele, veio uma moça, que ela era uma mulher trans, e ela era desenvolvedora de sistemas, e ela veio falando, tipo assim, ela, né, deu no peito, enquanto vocês estão lutando por, sei lá, licença maternidade ou colocar seu companheiro no plano de saúde, eu tô lutando pra, tipo, conseguir defender meu nome social, pra chegar numa entrevista e falar que meu nome é Gabi e não falarem que eu sou o Cláudio. E, então, tipo, assim, são conceitos muito antes, sabe? Então, por isso que eu realmente acho que pro público trans é um pouco mais, assim, de que você precisa garantir realmente segurança, sabe? Não é só representatividade. Exato, são direitos muito mais básicos pelos quais eles ainda estão lutando, e isso é vergonhoso o Brasil ocupar essa posição que ocupa em morte de trans e travestis. Bom, você quer falar alguma coisa, Zico? Eu queria fazer um mini-jogo rapidinho. Eu queria agora, vamos ver se vai dar certo. Vai lá. Senão o Breno corta. E aí, eu queria que quem estiver ouvindo também tente participar. Eu separei aqui algumas classes socialmente privilegiadas, né, alguns marcadores. E aí depois vocês podem complementar também. E eu queria que... Vamos tentar levantar um dedo se você já trabalhou com alguém desses grupos em cargos de liderança. Tá? E assim, pessoas que se definam dessa forma, não que você julgue, né? E aí, para ver se minimamente o lugar que você trabalhou, os lugares que você trabalhou são ou não diversificados, são plurais. Trabalhou diretamente ou, tipo assim, sei que tem na empresa? Não, diretamente. Diretamente. Tá, porque numa empresa grande é fácil falar assim, uma empresa que tem, sei lá, 5, 10, 80 mil colaboradores, beleza, com certeza, estatisticamente falando, deve ter pelo menos uma pessoa lá. Ou não, a gente não sabe. Mas em cargo de liderança, mas assim, pensem em cargos de liderança, tá? Certo. Não precisa estar necessariamente acima de você, mas pode ser um cargo de liderança. Então, alguém que seja lésbica, gay ou bissexual. Levanta o dedo se você já trabalhou com alguém declaradamente. Nesse caso. Nesse grupo, né? Levanta o dedo se você trabalhou diretamente em cargo de liderança. Com alguém trans. Tá. Se você já trabalhou diretamente em alguém em cargo de liderança que fosse negro. A gente vai, teve um só que levantou a mão aqui. A gente não vai falar quem é. Trabalhou com algum negro em cargo de liderança?
Tá. Trabalhou com 2. mulher em cargo de liderança. 2. 3. Tá. Trabalhou com alguém que fosse gordo, né? Fora do padrão físico, né? Em cargo de liderança. Todos. Lembrando que gordo não é aquela pessoa que fala assim, nossa, ela pesava 60, tá com 63. Tá? E a Mayara já brigou com a gente que não é gordinho, é gordo. Em cargo de liderança, alguém que fosse PCD. Nenhum. Você já? Eu não. Não vale você usar óculos, hein? Exatamente. Ela tem miopia. Droga. Mas ninguém levantou a mão. Ninguém levantou. E religiões não cristãs, né? Alguém que fosse de alguma religião africana, provavelmente, né? Também não. Menino. Declaradamente. Então aqui, dos 7 só marcadores só levantou. aqui, ó, uma pessoa levantou 3 dedos aqui da roda, a outra levantou 1 dedo e a outra 3 dedos. Então, assim, ninguém conseguiu fazer pelo menos metade da lista. Ninguém gabaritou aqui. Gabaritar, chegamos longe. Eu, assim, não vou falar duvido, mas se você tá ouvindo, manda pra gente quantos pontos você fez aí, principalmente se você fez mais de 4, pra gente ter certeza que existem empresas que são mais plurais e pra gente poder acreditar mais numa evolução social. Uhum. Quer falar alguma coisa? Eu acho que nem você estava comentando, né, sobre esse tema de gordofobia, a gente já falou algumas vezes. No grupo de diversidade, né, que a gente toca lá, quando a gente falou sobre gordofobia, foi um dos temas que mais deram debates, assim. E falando no total da empresa, toda vez que a gente falava muito sobre gordofobia, assim, de, tipo, acessibilidade mesmo. Então, por exemplo, sei lá, ter uma cadeira especial para uma pessoa gorda, por exemplo. Mas quando a gente falou lá na área, foi um dos temas mais polêmicos, que deu mais confusão. E, por exemplo, lá na minha área tem bastante mulher, enfim, e homens também, super vaidosos, enfim. E eles fazem, por exemplo, sei lá, toda vez no começo do ano, eles fazem um concurso de quem vai emagrecer mais, até o carnaval. E vale tudo, menos bariátrica, tipo, é basicamente isso. Eles se pesam e, tipo, sei lá, cada um dá R$100 e daí no final a pessoa que mais emagrecer fica com dinheiro. E quando a gente trouxe esse tema, foi muito debatido porque entra muito na questão do tipo, sei lá, meu corpo, minhas regras e eu me sinto melhor dessa maneira, ou em questões de saúde. Então, isso que você trouxe foi engraçado, porque quando eu pensei nas pessoas gordas que estavam na liderança, eu sempre pensei, sei lá, no cara que é barrigudinho, sabe? Tipo, muito dificilmente você pensa, sei lá, realmente numa pessoa obesa ou numa mulher gorda, enfim. A gente tá chegando no fim do episódio. Eu já fiz essa brincadeira 2 vezes lá na empresa, a gente chamava de medida certa, né? Aí a primeira vez foi com a gente, cada um dando dinheiro, R$100, pra ver quem perdia mais peso. Só que aí depois, no outro ano seguinte, eu falei assim, não, vou tentar fazer um negócio mais organizado. Porque lá na indústria, a maioria dos colaboradores era tudo chão de fábrica e eram, tipo, meninos muito novos e eram todos magrinhos. E aí, tipo, muito magros. E aí, o que eu fiz foi levar uma consultoria de uma nutricionista e aí a gente separou grupos, que era o grupo para quem queria perder peso e para o grupo que queria ganhar massa muscular. Então, existiam competições separadas. E aí não era só de perder peso, era percentual de gordura, melhorar o IMC e várias coisas. Então, teve um controle. Mas isso também não... Só tô enrolando aqui. Mas você não acha que isso cria uma... Vou polemizar agora, foda-se. Tudo bem. Pra finalizar o episódio. Era muito competitivo. Porém, o que eu quis trazer era uma interação do grupo, porque ali na empresa o pessoal era muito individualista. E aí, tanto é que a ideia da participação era você participar com uma dupla. Então, era a média dos 2 juntos e não de uma pessoa só. Então, vinha muito também de você incentivar a sua dupla a querer participar também. Mas você não acha que isso cria uma rivalidade e um estigma do padrão corporal, do tipo, quem é magro precisa ganhar massa e quem é gordo precisa perder peso?
Pode ser, mas o intuito... Não tô falando que Não, você não. tinha esse intuito, né? Mas... O intuito era melhorar, não era nem, tipo, a gente estava a corrida em tese era para quem conseguia tentar ter uma vida mais saudável. Então, foi um período de 2 meses e a gente levou profissionais da saúde para dar consultoria, por exemplo, de tênis. Aí, você sabia que... Eu não sabia, mas tem tênis especiais para cada tipo de pisada. Porque tem gente que pisa mais para dentro, tem gente que pisa para fora, tem gente que pisa normal. E existem tênis específicos para isso. Depois foi um cara para fazer exercícios de treino funcional. Para você melhorar o seu cardio e, consequentemente, sua vida ficar mais ativa. E por aí vai. Então a ideia não era você só emagrecer ou você só ganhar mais massa muscular, era você ter uma melhor qualidade de vida. E eu acho que isso é pouco ainda investido pelas empresas, visto da minha parte, né? Vocês podem me julgar e eu também faço minha autocrítica. Acho que isso poderia ter sido, levantado como, sei lá, uma semana de atividade física para as pessoas não serem sedentárias, não necessariamente como uma competição de quem vai emagrecer. Entendi. Porque você está falando que um corpo saudável é um corpo que não é gordo, por exemplo, ou então um corpo com IMC adequado, sendo que existem muitas pesquisas até médicas que questionam essa teoria de IMC, né, como algo ideal. Mas eu acho que isso é um tema para até outro podcast. A gente é vivendo e aprendendo. Mas É momento autocrítica. A gente tem que Bruna, antes da gente ir para as indicações, que a gente já está chegando no fim aqui, você tem algo a concluir, falar ou criticar? Acho que não. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Eu acho que vocês devem sim fazer uma série para falar sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, porque tem muita coisa para falar. E agradeço aqui a participação. Tá bom. Quem sabe você volta um outro episódio, então. Opa, falou isso, mas tudo bem. Bom, opa! Vai para as indicações agora. Não sei se você, Bruna, Isa, tem algo para indicar relacionado ao tema. Pode ser filme, texto, sei lá, novela, série, tudo que vocês quiserem indicar agora, o espaço é de vocês. Quer dizer, sempre foi, né? Eu vou indicar, tem um estudo da McKinsey, que eles publicaram em 2018, que chama A Diversidade como Alavanca de Performance. Entra um pouco naquele critério que a gente falou sobre, né, diversidade, gerar lucro, etc. Mas eu acho que é interessante, principalmente se você não tiver um grupo de diversidade no seu trabalho e você quiser começar a falar sobre o tema, dado que são empresas, né, vivemos no mundo capitalista, é sempre legal você levar esse dado para introduzir, a gente sabe como é sensível introduzir o tema. E também indicar as páginas do Instituto Avon, eles têm muitas pesquisas sobre o tema e toda vez que a gente faz algum encontro, assim, a gente sempre acha muitos materiais muito bons lá. Então, 2 dicas. Bruna. Boa, Isa. Eu indico o teste de associação implícita, que eu falei durante o episódio. Eu acho que todo mundo deveria fazer para se conhecer também nesse sentido e ver que, de fato, é algo muito mais arraigado do que a gente imagina. Precisa ser trabalhado em todos nós. E além disso, eu indico que você, eleições municipais estão chegando, você eleitora, por favor, quando votar, tenha em mente essa consciência de diversidade, inclusão e representatividade. Votem em mulheres, votem em mulheres negras, em mulheres negras LGBT, em mulheres negras deficientes e por aí vai. Inclua essas pessoas, sabe, nos nossos governos. É importante a gente ter essa representatividade lá dentro e a gente precisa começar a ter esse tipo de consciência na hora de votar também. E você, dono de empresa, pessoal da RH de empresa, começa a conversar isso dentro da empresa de vocês também, começa a cogitar a contratação de consultorias de diversidade e inclusão para a empresa de vocês, ou promover eventos mesmo para conscientização do pessoal aí dentro, porque é muito importante, são coisas que precisam ser faladas. É isso. Boa. Zico. Bom, eu tenho algumas indicações. A primeira aqui, vou inclusive mandar um beijo para nossa querida Gabi, aquela que mora no interior, sabe? Sei. Sabe? Gabi de Olhos Claros, que ela me deu um livro muito bom, eu não terminei de ler ainda, mas é um livro do Lázaro Ramos, chama Na Minha Pele. Leiam esse livro. Um filme que eu acho que eu já indiquei aqui, mas é um filme muito bom. Ele tem um ar
por mais que seja pesado, ele tem um ar leve de descontração, assim, de você conseguir terminar o filme chorando, mas não com uma grande carga emocional, que é Duelo de Titãs, com o nosso querido Denzel Washington. E eu vou citar, vou fazer o auto-merchan agora, 2 episódios do nosso podcast, né? O episódio de meritocracia, a gente comentou um pouco sobre isso, tá? Com a Zezé, maravilhosa, e o episódio de diversidade, né? De diversidade, no nosso caso, era de diversidade sexual, né? Mas vale a pena ouvir, ainda mais com um olhar crítico depois de tudo que a gente falou hoje. Caramba, a gente só tá com indicação boa hoje aqui, né? A Bruna e a Isa já vieram com 2 pés no peito. Bom, eu não resto muito coisa pra indicar, mas pra seu horário de lazer, tem uma série, menina, que é muito bom. Tá no Netflix, saiu ano passado, mas eu só consegui ver esse ano. Se chama Special. Não sei se vocês já viram. Não. É uma série bem curta, se eu não me engano, são 8 ou 10 episódios, que o protagonista, ele tem paralisia cerebral, ele tem 27 anos e ainda mora com a mãe. E aí ele começa... E ainda por cima... Ainda por cima não, né? E pra meio que complicar ainda mais a história, ele é gay. E então tem esse viés dele ter 2 marcadores. Eu tô aprendendo aqui agora. Que ele é deficiente físico e também homossexual. E aí a série é muito legal, é uma série de comédia. E, cara, nenhum do elenco é padrão, assim. O protagonista, ele tem, se eu não me engano, ele é real, tem a paralisia cerebral. Então... E aí ele quer começar a trabalhar. E aí ele entra numa empresa como estagiário, só que ele mente. Como ele tem a paralisia, ele não anda do jeito correto. E ele fala pro pessoal que ele sofreu um acidente de carro, por isso que ele tem esse jeito. E aí sofreu sequelas. E aí também ele tem muito medo de se relacionar com homens, porque ele tem vergonha de se apresentar como ele é e tal. Uhum. Só que ele fica lá nos app só dando match nos caras, mas nunca encontra. Então, vale muito a pena assistir. Eu dei muita risada, mas é uma série super educativa. E ele também quer sair de casa. Só que a mãe tem medo de deixar ele sair por ele ter limitações. Então, cara, é uma série, sabe, de fazer unha, assim. Você bota lá, maratona rapidinho. É muito boa. Eu recomendo, que é muito boa. E aí, se eu não me engano, vai ter continuação. Spoilers aí. Tem uma temporada só? Tem uma temporada só, recomendo, assistam. E é muito legal. Rapidinho, eu lembrei de 4 perfis aqui. Eu vou só falar bem por cima pra gente não perder tempo, mas são 4 perfis que vocês devem seguir, né? Acho que uma coisa que eu aprendi recentemente conversando com uma Gabi, amiga minha, se você quer falar de diversidade e quer entender mais diversidade, torne as suas redes sociais mais diversas, né? Então comece a seguir pessoas negras, comece a seguir pessoas trans, pessoas, né, do grupo LGBT inteiro, comece a seguir pessoas com deficiência, enfim. Então, uma indicação é o podcast Biscoito. Acho que a gente já falou muito bom, aqui. Muito bom. Eles são muito legais. Eles falam sobre bissexualidade. Sobre gordofobia e corpo livre, Alexandra Gurgel, a gente já falou disso. Sigam mulher. Alexandrismos, o perfil dela é muito Tá convidadíssima bom. Se ela quiser vir aqui. Era gravar com Nossa. Cara. Tem o Instagram dela do Movimento Corpo Livre também, é bem legal. Movimento Corpo Livre, boa. Exato. Então, @Movimento Corpo Livre, verdade. boa, Isa. E sobre transexualidade, ou transexualidade, né? Sigam Transdiário, né? Maravilhoso. Siga a Elo Bielo, porque a gente tem que falar também sobre mulheres trans negras. E a minha grande amiga Fê Felício, que o Instagram dela é Felício Fê, tá bom? A gente vai deixar todos eles no Instagram, na descrição. Sigam todo mundo. É isso. Bom, pra gente finalizar, Bruna, você quer deixar algum contato, Instagram? Como é que é? Pessoal, me sigam aí nas redes. Meu Instagram é @BrunaGarner. E é isso aí. Twitter. Pode chamar no DM. Twitter. Pode chamar no DM a Bruna, que ela vai tirar É tudo. tudo Bruna Garner, galera. Twitter, Instagram, Facebook, é tudo Bruna Garner. Me sigam lá, me falem deles. E é isso aí. Bora conversar. Isa. Obrigada, Olha, gente. Tô me Obrigada. sentindo uma Instagrammer. Menina! O auge chega pra todo mundo. Chegou meu dia, gente. @Isa_Bueno. Isa Bueno.
também em todas as redes. Olha, Quer deixar seu Twitter? não, Twitter não. Tá bom. Ops. Zé, Falei, eu Instagram, pensei. Bom. Instagram, TikTok, Ai, gente, é o meu momento. Tinder, Grindr, Hornet, enfim, redes sociais. Puta, onde a gente encontra. eu ainda não tô em todos esses apps, mas quem quiser ir me seguir, principalmente o TikTok agora e o app vizinho, é o @Zé Barreto, zh.barreto. Bom, o nosso membro que não está aqui presente é o L. Tomazelli, tá? Com dois E's e um L. Eu sempre erro. Não, um Z e dois L's. Isso. Eu sou o @ZicoNeri. E esse podcast que vos fala é o @podcast Fibo. PH de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, Mas não é. Mas não é. Valeu! Este podcast é produzido e editado por Braba House.